Bom, começando pelas peças mais simples, é um nichozinho de banheiro, bem simples, todo fitado, todos os lados fitados. E embaixo dele tem esse móvel aéreo de banheiro, essa bancada de banheiro. E também tudo fitado, até as ripinhas todas já fitadas perfeitamente. Ele tem portas de correr, tem um tampinho de madeira que já vai estar cortado, eu vou cortar aqui. E eu estou agora, na real, preparando essa madeira. E aqui, esse nichozinho, ele tem um micro tamponamento, que é só para parafusar essas pecinhas que vão estar prontas também de madeira. Um fundo de 6, no encaixe, ele encaixa perfeitamente aqui. Porque é um pouco mais curta, né, a prateleira na parte de trás. E aí o espelho, ele tem esse micro tamponamentozinho do lado. Aqui é uma peça um pouco maior, porque esse é o lado que a gente consegue enxergar. Aí vem para o corredor, aquele aparador que é um pouco mais alto. Começar pelo pé, a construção desse pé, ela está toda indicada no manual, mas são pés de madeira maciça, que estão cortados, já envenizados, perfeitinhos. E eles vão ser posicionados basicamente para que o parafuso não fique aparente. Mas está tudo bem indicado no manualzinho, eu vou mostrar daqui a pouco como é que está esse manual. E, se eu não me engano, esse só tem duas ripas para serem cortadas, que são essas brancas aqui, que não tem cor, e fitadas, só fitar um lado aqui. Só isso, o resto está tudo fitado e cortado. Tudo, todas as laterais, até os pés, tudo, de todos os móveis, dessas ripinhas todas fitadas e cortadas. E nele tem um fundo de 6, que ele encaixa, né, porque vem com uma usinagem aqui, aquela usinagem de fundo para ajudar na montagem mesmo, ajudar no encaixe da peça. Aí tem um tampo de madeira, e aí portas com dobradiça de caneco, 3 furos já usinados, tudo usinado. E aí a gente vai para o quarto. O quarto menor tem esse armário aqui de 770 de largura, e ele também segue a mesma estrutura dos pés. E bem simples a montagem, vou mostrar no manual daqui a pouco também. E muita coisa tem gabarito aqui. Então vai ter um gabarito para montagem das gavetas, um gabarito para essas prateleiras, para ajuste da altura. E, bom, enfim, tudo fitado também. Aí tem um conjunto de gavetinhas aqui, um conjunto de gavetinhas aqui. Já vou mostrando o outro armário. Esse é o maior. De largura, esse é só para te dar a medida precisa. Ele tem 2 metros e 7,8. 7,8 centímetros. De altura, deixa eu só dar uma olhada. Daí tem 2 e 3 de altura, mais ou menos. Enfim, e aí ele também vai ter um conjunto de gavetinhas, 4 gavetinhas, também muita coisa gabaritada e muito organizada nos manuais. Ele está em módulos de medidas iguais, então ajuda um pouco na hora da montagem das laterais e levantar ele. Mesma coisa, usinagem do fundo, então ajuda na montagem para os dois. E portas de correr e portas de correr. E aí a gente tem esses acabamentozinhos na lateral em MDF de 6 mm, que essas ripinhas já vêm cortadas, elas só vão precisar serem cortadas no encaixe perfeito aqui em 45 graus, então elas estão um pouquinho mais compridas, é só acertar no 45. E aí colar elas. E também tem o roda-teto. O roda-teto está em MDF de 15, já cortadas as ripas, mas vai precisar acertar aqui o corte de 45. Mesma coisa, corte 45. Essa peça ela não precisa ser parafusada nem nada. A ideia é deixar essa peça meio que solta, assim, para que até funcione como um esconderijo de coisas, não sei. E vamos lá para a última peça, que é a bancada de cozinha. A bancada de cozinha ela é dividida em 2 módulos, o módulo 2, que é o menor, que vai ser feito primeiro, e o módulo 1. Então tem essas ripinhas aqui. Essas ripas, eu tenho a ripa comprida, cortada, e essa também cortada, só que daí a gente precisaria cortar elas, filetar, né? Cortar cada uma delas e fita de borda. É o único móvel que está com essas peças para serem cortadas e filetadas. Mas como já tem as ripas, as medidas corretas, e aí para a gavetinha também precisa filetar. E também passar a fita de borda, né? Quando eu falo filetar, simplesmente tem a ripa pronta, é só cortar ela no tamanho certo. E essa seria a estrutura básica. Os pés também têm a mesma construção. Fundo de 6 com a usinagem. Fundo de 6 com a usinagem. E aqui tem uma portinha, uma gavetinha de madeira, MDF de 15. Aí dobradiça de caneco. Tudo usinado, dobradiça de caneco. Gavetas, 4 gavetinhas. Aqui é um puxador invisível, um sistema de puxador invisível. Tudo também muito bem indicado no manual. E aí esses fechamentos, né, do rodapé. Também cortar e colar no ângulo de 45. E aí tem um micro tamponamento de 15 para parafusar e não ficar aparente. E um tampo de madeira, que vai ser dividido em 2 peças também. E eu também estou trabalhando nele. E são essas as peças. Na real, está tudo usinado, todas as gavetas, todos os fundos de gaveta estão usinados. E dá apenas um exemplo aqui de como está esse manual. Está da seguinte maneira, ele ensina aqui, então, como é que faz o encaixe, como começar, né, a montagem dos fundos. Primeiro você vai organizar só um lado, depois você vai parafusar o outro lado. Qual a distância aqui para deixar na base no fundo. Tá? Também a fixação das laterais, das ripas, tudo bem explicado aqui.
em detalhe, realmente bem detalhado. O que vai ter gabarito, e até em ordem, por quê? Porque eu me perdi a última vez que eu fiz uma montagem de algo um pouco maior, e eu fiz um pouco para mim. Então, olha, tipo, tudo muito bem explicado, até as furações de gaveta, tudo bem detalhado mesmo. Deixa eu passar o próximo. Aqui alguns detalhes que foi um erro que eu cometi numa instalação que eu fiz, que não foi estar usando as pecinhas, as cunhas, calços para deixar ele alinhado, e também eu parafusei o fundo antes de colocar as cunhas e calços, e aí o armário ficou um pouco torto, eu tive que refazer o fundo, eu tive que colocar o fundo de novo, tirar e colocar. Então aqui é uma técnica que eu peguei para acertar. Então também, olha, os trilhos, tudo indicado, qual trilho vai ser usado em qual lugar, como acertar o alinhamento, os puxadores, que eu nunca trabalhei com esses puxadores, que é o puxador de concha, encontrei um baratinho muito legal. E também os arremates e fechamentos aqui, o porquê 45 graus, como cortar, tipo, como eu também nunca tinha feito com arremate assim, eu só peguei algumas técnicas para acertar. E deixa eu ver. Esse aqui é um outro manualzinho. Esse aqui é o da cozinha, então ó, ele explica aquelas travessas e batentes, o corte de cada uma, e como elas já estão prontas, é só cortar e fitar mesmo. Tudo na medida, certinho. Aqui também, rodapé, as medidas, detalhes que precisa prestar atenção. A gavetinha do lixo, como fazer ela. As dobradiças, tudo indicado qual vai em qual lugar. Os furos das gavetas. Tudo bem indicado, ó, os furos aqui indicados. Os furos nos batentes. A instalação dos batentes, né? Porque como vai ser invisível, eu tive que ter um pouquinho mais de cuidado. E basicamente é isso.